Estamos começando mais uma vez o programa Evidências pela TV Novo Tempo, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. No programa de hoje, vamos encerrar a nossa série sobre religiões não cristãs orientais, respondendo a duas perguntas muito interessantes. Primeiro, em que sentido podemos afirmar a superioridade da fé cristã e a exclusividade do cristianismo como receptáculo religioso das verdades de Deus? Em segundo lugar, vamos debruçar sobre o tema da salvação fora do cristianismo. Existe realmente tal coisa? Se Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele, como ficam aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho? Estão naturalmente condenados por Deus? Bem, sobre a primeira pergunta, a superioridade do cristianismo e a exclusividade de suas doutrinas em meio a outros credos, devemos lembrar que, para responder esta pergunta de modo abrangente, não podemos começar pela Bíblia, pois essas pessoas não aceitam a Bíblia como a legítima palavra de Deus. Assim, seria como se um hindu quisesse provar para nós a veracidade do hinduísmo usando como principal argumento o livro dos Vedas, ou um muçulmano provando o islamismo a partir do Alcorão. Estas são fontes de autoridade para eles, mas não para nós, por isso não podemos cair no mesmo erro. Sendo assim, se partirmos do pressuposto de que haja realmente um Deus ou algo que possamos chamar de Deus, devemos partir não em busca do Deus da teologia cristã, pois se o fizéssemos começaríamos de maneira tendenciosa e com uma ideia preconcebida, mas de uma outra natureza de Deus. Ou seja, devemos buscar na alma humana qual o formato de Deus que o nosso ser tanto anseia e verificar nas diferentes propostas religiosas qual imagem se encaixa com a nossa sede universal de Deus. Afinal, mesmo que neguemos a fé e a religião, todos nós nascemos projetados para adorar e crer em alguma coisa. Quando as pessoas tentam viver sem Deus, elas descobrem que isto não é assim tão simples. Nós podemos ver o mesmo acontecendo no mundo moderno. Milhões de pessoas têm rompido com a religião na qual foram criados e muitos dizem não ter religião. Contudo, como não parece possível para o homem viver sem algum tipo de crença, eles procuram ter algo além de si mesmos ao qual eles possam olhar e pelo qual, se preciso for, possam chegar ao extremo de morrer. Para alguns pode ser o seu partido, o seu país ou nação, coisas, enfim, que tomam o lugar da fé religiosa. Por pertencer a uma grande nação, por exemplo, um pequeno homem se sente um grande indivíduo. Nesses séculos que se passaram, centenas de jovens morreram bravamente pelo seu país. Isto é uma espécie de fé religiosa. Todos, portanto, querem algo pelo qual viver. Todos querem algo para parecer Deus em sua vida. Agora, deixe-me repetir. Um bom caminho para a busca do verdadeiro quadro de Deus, deveras perdido em meio a tantas caricaturas dele, poderá se dar a partir de uma pergunta antropológica. Que tipo de Deus preenche esta carência existencial do gênero humano? Esta indagação, evidentemente, deve sujeitar-se a uma análise antropológica do ser humano que busca esse ser. Em outras palavras, descrever em primeiro plano as nuances básicas da carência humana de Deus. Viktor Frankl, psicanalista e sobrevivente de Auschwitz, também fundador da Escola de Psicanálise de Viena, afirmou: há no ser humano uma inconsciência transcendental que podemos chamar de presença ignorada de Deus. Em linhas gerais, esta presença ignorada de Deus seria um vazio com forma de Deus que temos em nosso ser. Pois bem, através dos variados métodos de prática psicoterapêutica, Viktor Frankl demonstrou empiricamente na Universidade de Viena que o inconsciente humano possui uma noção muito forte de religiosidade e relação com Deus que advém desde o útero materno. Logo, esta noção pode nos servir de descrição adequada, se não da totalidade do Deus verdadeiro, pelo menos de alguns elementos básicos do seu ser e da sua essência. Assim, será na criança que notaremos mais fortemente a apresentação dimensional deste fenômeno. O adulto, por seu próprio contato com o mundo, já teve o seu sentimento permeado demais por noções sociais efêmeras que se misturaram ou se confundem com aquilo que ontologicamente lhe parece natural.
A criança, no entanto, embora relacionando-se desde cedo com o mundo exterior, tem o seu espírito menos afetado pelos preconceitos do indivíduo adulto. Indo, pois, direto aos sentimentos transcendentais que acompanham um bebê, notamos que uma das primeiras noções de mundo tidas por uma criança é o sentimento de solidão, que por si só é acompanhado pela sensação de medo. Quando se vê sozinha, a criança chora como se suplicasse por companhia, o indício de que em sua mente existe a necessidade de comunhão e relacionamento. Mas note que não basta colocar um brinquedo ou um objeto qualquer no berço. O que a criança precisa é de um ser pessoal, animado. Tal atitude reconhece a expressão de um diálogo da consciência e de uma relação do tipo eu e você. Ora, do ponto de vista divino, vemos aqui um reflexo de nossa carência inata por um Deus que seja mais do que um objeto inanimado, mais do que uma coisa ou um todo impessoal. O companheiro que a criança precisa, enquanto protótipo de nossa necessidade existencial, tem de ser uma pessoa que fala, que conversa, que sente e que responde. Mas, seguindo a analogia da criança, suponhamos que seja colocado ali no bercinho outro bebê. O que nós teríamos finalmente? A resposta óbvia, 2 bebês chorando. Isto nos indica que o anseio de relacionamento não pode ser efetivamente satisfeito por outro ser de parâmetros totalmente iguais aos nossos. De fato, os que buscam no casamento, nas amizades, na fama ou no sucesso profissional a realização de todos os seus anseios da alma, veem-se imediatamente frustrados ao perceber que tais coisas, por melhores e mais agradáveis que sejam, não preenchem totalmente os anelos da vida, os anelos do nosso vazio existencial. A criança que chora precisa de uma pessoa adulta, alguém que lhe proporcione a ideia de perfeição e independência absoluta. Em sua mente infantil, ele vê o adulto como alguém que nunca é pego pelo bicho-papão, que se alimenta e veste sozinho e ainda que tem forças para proteger a criança de qualquer perigo que esteja fora dos limites do seu bercinho. Ora, o que é isto senão a reminiscência em nosso inconsciente de que o Deus que nossa carência existencial demanda, necessita, tem de ser um ser divino, pessoal e onipotente. Precisamos contar com um Deus que não dependa de nada nem de ninguém superior a Ele para mantê-lo vivo. Alguém no qual podemos descansar na certeza de que jamais teremos o nosso herói vencido por qualquer coisa que seja. Por isto, podemos descansar sob a sua proteção. Neste ponto de nosso passeio pela compreensão da carência existencial humana, que Karl Rahner chamou de carência transcendental, isto é, precisamos de alguém além de nossos limites, preciso falar brevemente sobre como Freud, o pai da psicanálise, também interpretou tudo isso. Ateu convicto e estudioso profundo do inconsciente humano, Freud admitiu a carência que temos de Deus, mas a interpretou de um modo desconcertante. Ele dizia: a crença em Deus subsiste devido ao desejo de um pai protetor e imortalidade, ou como um ópio contra a miséria e sofrimento da existência humana. O problema com esta assertiva de Freud é que ele admite a carência de algo que, em sua opinião, não existe, mas não oferece nenhuma explicação plausível ou pelo menos uma hipótese para a gênese dessa carência humana. Em outras palavras, ok, nós estamos carentes, mas por que somos carentes? O nosso coração está inquieto, mas de onde vem esta inquietude? Qual a causa dela? Projeção de um pai? Ora, para sentirmos órfãos de um pai, ele pode até não estar ali, mas um dia ele existiu, num tempo passado. Jamais sentimos falta de algo que não existe. Nisto, Freud cometeu um grande equívoco analítico. Em outras palavras, é como se alguém dissesse: sinto grande desejo de comer algo que nunca comi e que nem existe. A minha boca se enche d'água quando penso no sabor de algo que nunca experimentei. Ou seja, isto não faz o menor sentido. Tudo aquilo do qual carecemos se deve a um ato de violência que nos arrancou algo que era precioso para nós ou uma necessidade vital sem a qual pereceremos.
Pode ser tanto uma necessidade física, como o oxigênio, ou uma necessidade emocional, como, por exemplo, a relação com o outro indivíduo. Portanto, quando Freud diz que carecemos de algo que não existe, eu fico me perguntando, mas se nada foi arrancado, como posso sentir falta daquele pedaço? Ou ainda, se é uma necessidade vital, como é que eu existo sem ela? Seria o mesmo de ter pulmões, precisar de oxigênio, mas não haver oxigênio. Percebeu a contradição de Freud? E tem mais. Se Deus, visto como Pai protetor, é a imagem dos desejos neuróticos mais antigos e mais urgentes da humanidade, então era de se esperar que as religiões pré-cristãs, especialmente as mais primitivas, tivessem fortemente um enraizamento na figura de Deus como um Pai bondoso. E não é isto que encontramos. Em linhas gerais, isso está longe de ser o caso das religiões pagãs do mundo mediterrâneo e, por exemplo, está ainda mais longe de ser o caso das religiões populares, como o budismo e o hinduísmo, em sua maioria. Na realidade, o judaísmo e o cristianismo, em especial, são diferenciados em muitos aspectos por sua ênfase em colocar Deus como um pai amoroso. Isso é interessante. O fato é que, independentemente do que Freud postulou, hoje há muitos psiquiatras, psicólogos e psicanalistas que romperam com o ateísmo freudiano e reconhecem a espiritualidade religiosa como uma grande virtude para a saúde mental humana. Voltando, portanto, à nossa descrição das carências de um bebê como modelo empírico de nossa carência de Deus, fica claro que precisamos de um Deus que seja transcendente, pessoal e poderoso, na verdade, todo-poderoso. Nossa alma já está farta de buscar super-heróis com pontos vulneráveis. Não nos convence a proteção de um super-homem que pode a qualquer momento ser morto por uma criptonita ou deixar-nos órfãos, solitários para enfrentar bandidos mais fortes que nós mesmos. Não obstante a necessária presença de um adulto para garantir o estado de segurança para o infante, devemos ainda lembrar que o adulto estranho pode causar à mesma criança mais terror do que sensação de proteção, principalmente se ela estiver sozinha, com medo e solitária. Logo, para ter certeza de que a criança não chorará novamente, ela tem que contar com a presença de um adulto íntimo. Pode ser o pai, pode ser a mãe ou alguém próximo que lhe traga flashes de reconhecimento amigável e transmita intimidade. Essa atitude é interessante porque ela revela a manifestação contraditória de nosso sentimento, ou seja, precisamos da presença de um ser pessoal e que seja ao mesmo tempo infinito, transcendental, onipotente, mas também que possa ser abarcado, que seja íntimo, que seja imanente ao nosso ser. Mas transcendência e imanência são noções adversas, humanamente inconciliáveis. Como podemos resolver, então, esse paradoxo no ser de Deus? Esta é uma pergunta importante, mas nós a responderemos só depois do intervalo. Então não sai daí, porque já já o Evidências está de volta. Continuando a nossa jornada pela carência humana de Deus e qual proposta religiosa a preenche melhor, estávamos falando sobre a necessidade ontológica que o ser humano possui por um ser transcendente, absoluto e que seja pessoal. Alguém ao mesmo tempo todo-poderoso e íntimo, ou seja, alguém imanente e transcendente, um ser paradoxal. Agora, pelo princípio metafísico da não contradição, um ente não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Logo, pela racionalidade humana, tal carência jamais seria preenchida. A não ser que, levando-se em conta a onipotência desse ser, podemos supor-lhe uma natureza capaz de estar acima dos ditames lógicos da racionalidade humana e que, embora não seja um Deus contraditório, tenha a capacidade de ser paradoxalmente tanto transcendente como imanente, tanto infinito quanto pessoal. Assim como regra básica, pois, este ser que chamamos de Deus, para ser o Deus verdadeiro, aquele que preenche a nossa alma humana, ele precisa ser essencialmente absoluto, isto é, totalmente solto de qualquer grilhão exterior à sua pessoa. Alguém, enfim, que jamais perca a sua onipotência. Mas para possibilitar a relação íntima entre esse ser onipotente e o ser deficitário que somos nós,
é necessário um velamento da glória ofuscante, para que possamos desfrutar uma contemplação do rosto íntimo desse Deus. Ele tem que diminuir a sua glória para se relacionar conosco. Aludindo a esta realidade, Lutero dizia que enquanto os homens usam máscaras para esconder o rosto, Deus, ao contrário, usa uma máscara para revelar o seu semblante. Isso é lindo, não é mesmo? Em teologia cristã, se diz que esta máscara de Deus pode ser chamada de a revelação de Deus aos homens. Um fenômeno que traduz-se no fato de que o ser divino pode agir muitas vezes como se não tivesse todo o esplendor que de fato possui. Logo, ainda que Deus saiba de tudo, Ele pergunta. Ainda que Ele esteja em toda parte, Ele vem e vai. Ainda que Ele tenha tudo, Ele pede a nossa companhia e sente saudade de nós. Somente assim Ele poderia relacionar-se conosco sem deixar de ser o Deus onipotente. A proposta cristã de Deus é a única que abarca os dois elementos divinos de nossa carência, pois apresenta um Deus que realmente é onipotente, absoluto, pessoal, intransponível, mas ao mesmo tempo que se fez carne e habitou no meio de nós, na pessoa de Jesus Cristo. Em outras palavras, o Deus da revelação judaico-cristã é o único que pode legitimamente ser amado. Aliás, é um princípio bíblico, a Bíblia que diz: amarás a Deus sobre todas as coisas. Ora, para as religiões indianas e chinesas, por exemplo, Deus não é uma pessoa, logo não pode ser amado, pois como amar uma energia, uma coisa? Ele também não teria, nestas versões religiosas, como amar a ninguém, pois uma energia não ama. No caso do islamismo, Alá não é amor, ele é justiça e faz que cada um colha os frutos de suas obras. E perdão é uma coisa meio complicada no sistema do islamismo. No que diz respeito à salvação, todos nós nos sentimos perdidos, mas, pelo que vimos até aqui, as religiões geralmente apresentam duas soluções para o sofrimento e para a sensação de perdição humana. O primeiro é aquele que procura a perfeição para evitar o sofrimento. E o segundo é aquele que acredita que o sofrimento é uma ilusão da matéria. Ambas as soluções não preenchem o anelo humano por alguém que nos salve, que seja o nosso Redentor divino. Apenas a figura de Jesus e de ninguém mais preenche esse vazio da alma humana. Somente o cristianismo trabalha com as noções de um Deus que ama, pois é pessoal, e pode ser amado, pois é o nosso Salvador. Nenhuma outra religião do mundo apresenta esta doutrina. E, portanto, nenhuma religião apresenta um quadro cabal que preencha a necessidade humana de Deus nos contornos da nossa carência existencial de Deus. Existe, contudo, uma pergunta final em meio a tudo isto. Considerando que o cristianismo é a única religião que mostra um retrato de Deus compatível com as nuances do Deus verdadeiro que a nossa alma anela, anseia, como fica a salvação dos não cristãos? Como se dá a situação daqueles que nunca ouviram falar de Cristo? Estão para sempre perdidos? Os teólogos respondem de maneiras diferentes a essas perguntas. Uns pensam que a salvação é apenas por meio de Cristo e da missão. Por isto, negam haver salvação separada do conhecimento de Cristo, o que poderia ser chamado de resposta exclusivista. Os que afirmam isto apoiam-se nos seguintes ditos de Jesus Cristo, que eu vou ler para você agora na Bíblia. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17, verso 3. Pedro parece ter reafirmado esta convicção ao dizer o que encontramos aqui no livro de Atos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4, verso 12. De fato, a comissão do Evangelho requer o conhecimento da salvação por meio de Cristo e requer que isto seja proclamado a todas as pessoas. Nós podemos ver claramente isto na ordem que Jesus deu em Mateus 28, 18 a 20. A salvação requer fé em Jesus. Romanos 1, 16. Atos 16, verso 30 também diz a mesma coisa. A morte redentora de Jesus e a reivindicação exclusiva da salvação só é possível por meio dele. E a missão da igreja, de fato, é pregar a salvação.
Embora tudo isso seja verdadeiro, há quem, no entanto, lembre que a missão de pregar a salvação, embora ordenada por Cristo, não teve início com a igreja, mas sim com Deus e continua sendo a missão de Deus. Foi Deus que começou a missão enviando o seu Filho como o Salvador da humanidade. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Cada aspecto do ministério de Cristo foi nada mais nada menos que o cumprimento da missão salvadora de Deus para a raça caída. Aliás, no final do seu ministério, Jesus disse ao Pai que havia completado a obra que me deste para fazer, João 17, verso 4. A continuação desse trabalho é feita por seres humanos, mas como instrumentalidades do Espírito Santo de Deus, conforme podemos ver no livro de Atos dos Apóstolos. Portanto, não podemos esquecer que, embora a igreja cristã seja usada por Deus para alcançar as pessoas mediante a mensagem de salvação, o trabalho, em última instância, não é da igreja, é obra do Espírito Santo de Deus. Sendo assim, quando a visão expressa do povo de Deus não é acessível em alguma região do mundo, seja por questões políticas, religiosas ou quaisquer outras, a missão salvadora de Deus para o mundo não é desativada. É a Bíblia que diz isto. Veja o que está escrito aqui. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, verso 4. Assim, Deus tem, meus amigos, muitos meios de agir. Não podemos ser soberbos em achar que a salvação do mundo inteiro depende só de nós cristãos e de nossos missionários. Quando Deus quer agir, Ele age e ponto final. Foi Jesus mesmo que disse isso, João capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Veja o caso. Se Cornélio, um pagão, digamos assim, que temia a Deus, mas não tinha um cristão que o ensinasse, o que aconteceu? Naquela situação, o Senhor falou diretamente com ele em visão e o guiou a Pedro para ensiná-lo a respeito de Cristo. O caso de Paulo também é idêntico. Jesus apareceu em pessoa para ele e o converteu quando ia no caminho de Damasco. Podem haver situações em que Deus converte uma pessoa a Cristo, mesmo sem ter nenhum cristão para pregar para ela. Então, para que pregar se Deus pode fazer a obra sozinho? Para que tantos esforços missionários por parte da igreja? Bem, a primeira coisa que devemos entender, meu amigo, é que Deus em si mesmo se basta, mas Ele preferiu contar conosco e isto é um privilégio, para que questionar? Analise, um pai pode sozinho dar conta do trabalho na oficina, mas ele não resiste em dar algumas tarefas para o filho pequenino que, de um modo imperfeito, quer imitar o seu pai no trabalho que está fazendo. E assim, ambos ficam felizes trabalhando juntos na oficina. É assim que Deus faz. Falando em pais e filhos, devemos entender duas coisas. Primeiro que, de acordo com Atos, capítulo 17, versos 26 e 27, Deus não deixou os povos em trevas absolutas. Veja o que diz a Bíblia. De um só fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deviam habitar. Percebeu bem o texto? Deus não ficou sem testemunhas entre as nações que vivem em trevas espirituais. De tempos em tempos, Ele levanta profetas, e mesmo profetas entre pessoas onde a luz cristã ainda não chegou. E aquela luz divina os alcança, conforme vemos em Números, capítulo 24, verso 2. Jesus, meu amigo, por meio do Espírito, continua a ser a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João 1, verso 9. Isto sugere que os não cristãos, aqueles que estão longe do contato com o povo de Deus, quando tocados pelo Espírito Santo, podem sinceramente almejar algo melhor. Deste modo, eles podem experimentar o poder salvador de Deus na mente e no caráter. O seu conhecimento, é claro, pode ser extremamente limitado em relação à teologia bíblica, mas eles foram transformados pela graça de Cristo em seu coração, mesmo sem saber de Jesus. Eles foram alcançados, porque Cristo também age de maneira anônima. Alguns talvez questionem, mas veja, se eles estão bem com esse conhecimento parcial de Deus, então estão salvos. Para que alcançá-los? Para que tanto esforço missionário, se Deus pode alcançá-los com esse conhecimento parcial do Evangelho? Raciocine comigo dessa forma.
Os índios da Amazônia sobreviveram por muitos anos na selva sem os conhecimentos da medicina moderna. Vamos, porém, com base nisto, privá-los dos medicamentos e das descobertas científicas que nós conhecemos? De maneira alguma. Da mesma forma acontece com o Evangelho. Quem o recebe como uma missão e um privilégio dado por Deus, recebe como algo que lhe foi dado por alguém que ele ama e por isto que ele obedece a Deus. Agora, esse tipo de pergunta não tem lugar em nossa mente se nós amamos Jesus. Sabe por quê? Porque neste caso, pregar de Jesus e seu amor será como beber água para um verdadeiro crente. É como se a nossa alma simplesmente não pudesse viver sem falar de Cristo para as pessoas. Portanto, mais do que uma ordem, uma obrigação, pregar do Evangelho deveria ser um desejo de nossa alma. Falar para todo mundo quem é o nosso Salvador, quem é Jesus. E deixar que o Espírito Santo haja como bem entende. E nós seremos apenas as testemunhas e não os advogados de Deus. Esse é o programa Evidências de hoje, que fica por aqui. Mas semana que vem temos um novo encontro na TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança. Até lá!